A paz do Senhor. Amém? Ai, quem pode dar assim, ó, um suspiro e soltar? Tão bom, né? A gente ter o fôlego da vida, a gente poder acordar, ainda mais depois de uma chuva tão abençoada, né? Nessa noite, a gente ter o fôlego de vida. Isso já é um grande motivo de agradecermos a Deus por estarmos aqui nessa manhã e ver tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Ontem eu estava assistindo o mini imersão, encerramento, e eles fizeram alguns atos proféticos no início. E várias bandeiras de todos os estados que a rede apostólica da Aliança está em algum local, orando por cada cidade que tem a rede, né, que tem uma igreja da rede, orando por cada município. E eu me lembrei, né, que nós fizemos vários decretos aqui na nossa igreja, como uma orientação da rede. E ontem eles fizeram declarando que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. E aí eles comentaram, né, dessa última semana, o André Mendonça, né, aprovado no Senado para o STF, um homem de Deus, ali naquele lugar. Eu creio, muita resposta de oração. Muita igreja orando e se posicionando, se colocando, para que a gente tenha homens e mulheres tementes a Deus naquele lugar. Eu acho que essa tem sido a nossa oração como igreja. E eu acho que tem sido isso, e nós temos que orar ainda mais por isso. Como o André Mendonça falou, é só o começo. Mas tem muita batalha. Mas é uma bênção a gente ter hoje, né, essas autoridades. A ministra Damares esteve na Mulheres de Joelhos, né, com os nossos apóstolos lá. Então, é uma bênção a gente ter essas pessoas hoje, né, como voz do Senhor em meio a tantas dificuldades que a gente tem visto na política, né? Então, eu creio que é um tempo de avivamento, é um tempo da igreja se posicionar mesmo, porque o Brasil vai ser do Senhor Jesus. Como o apóstolo Géser ontem disse, não tem padroeira, tem o Senhor Jesus. Amém? Eu fiquei muito feliz ontem de ver esses decretos, de verem esses atos proféticos. E nós, como igreja, estamos inseridos nisso, né, porque teve todas as bandeiras, todas as igrejas ali representadas. Amém? Eu gostaria de compartilhar algo assim que Deus colocou no meu coração. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 9. A gente vai ler do 9 até o 12. Quem já achou, diga amém. Nossa, esses irmãos tão rápido, hein? Os irmãos da escola bíblica, né, Salvador? Tiago 3, 9, diz assim: com ela, aqui está falando da nossa boca, da nossa língua, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Esse ano a gente está com uma
mensagem profética de portas abertas para o evangelismo. E a gente está na década do evangelismo. E que Deus ministrou nessa manhã, que a gente possa usar a nossa boca para esse propósito, para proclamar o nome do Senhor. Quando a gente olha aquela imagem, que é a imagem de portas abertas para o evangelismo, né, para a evangelização, a gente tem os pés e a gente tem a boca para proferir o reino de Deus. E dessa mesma boca, a gente pode usar para edificar as pessoas, ou também a palavra de Deus fala que para destruir. Só que de uma mesma boca e de uma mesma fonte, como a gente viu ali, né, se eu pegar, por exemplo, uma jarra de água aqui e colocar num copo, não dá para nessa jarra de água doce sair água doce e salgada. Dá para sair uma água, a água doce, se eu colocar, ou a água salgada. Então, o que nos leva a essa reflexão é que o que está saindo da nossa boca? Né? Tem um versículo que fala que a gente fala aquilo que tem no nosso coração. E quando a gente fala disso, de fazer a vontade de proclamar o reino com a nossa boca, com o que as pessoas, como o pastor disse, né, um domingo, o que as pessoas, nós somos cartas lidas. O que está sendo lido por nós, o que está sendo falado. Ontem, no mini imersão, o apóstolo Géser disse algo que os economistas todos estão dizendo que 2022 vai ser um ano difícil, né? Que 2022 vai ser um ano economicamente, na saúde, bem difícil. Mas ele falou, nós temos um Deus muito maior que qualquer crise que possa existir. Amém? Nós temos um Deus que é superior. Nós passamos 2019, passamos 2020, estamos passando 2021. Glória a Deus porque estamos passando esse ano, né? E vamos para 22 com essa mesma fé, que nós temos um Deus que é superior a qualquer crise. Amém? Mas que muitas vezes, dependendo do que você está assistindo no jornal, na TV, o que está enchendo o seu coração? O medo, o apavoro, o desespero, né? Pelas notícias, pelos que os economistas falam. Mas a Bíblia fala, nós vivemos pela fé. Amém? Que isso não amedronte o teu coração, amados, mas que na nossa boca possa proferir que você e eu temos um Deus poderoso. Um Deus que é superior. E que você possa profetizar e declarar isso nas vidas daquelas pessoas que estão ao seu redor, amém? E que 2022, o tema da nossa rede é unção do Espírito Santo. E ontem, entendendo, né, a mensagem, o apóstolo Géser disse, sabe por quê, irmãos? Né, esse tema? Porque para a gente vivenciar tudo que vem, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós temos que ter a palavra, mas nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Será um ano de sinais. Será um ano de maravilha, será um ano que a igreja vai estar cheia da unção do Espírito Santo, amém? Quem crê nisso? Porque ele falou muito de rotina. Nós não podemos viver mais na rotina. Isso é algo que nos tira, muitas vezes, daquele propósito que o Senhor tem para nós, quando a gente vive rotina. Mas Deus quer muito mais de mim, de você. Mas a gente tem que estar sensível a ouvir a voz do Senhor, a abrir a nossa boca e proclamar. Quero contar um testemunho aqui da Mariana. Mari, você mesmo. Foi assim, é bem rápido. A gente teve 2 tardes, a igreja acompanhou, né? A gente teve
a tarde Pink, que era uma tarde só de meninas, com algumas programações das adolescentes. E a gente teve a tarde Blue, né, que foi a tarde dos meninos. E quando a gente, toda a equipe do nosso ministério, nos reunimos, a gente falou, vamos fazer esse evento também abrindo para amigas, colegas, né, das nossas adolescentes, para que façam um convite, possam participar e vamos nos preparar para isso, para receber pessoas que não são do nosso ministério ou pessoas que não são da igreja. E aí nós fizemos, e aí as meninas já começaram a postar. Olha, vou levar uma amiga, vou levar essa, vou levar essa. Enfim, quando a gente viu a lista, né, já estavam com 23 meninas confirmadas. 11 da nossa igreja, o restante não era da nossa igreja, ou nem de igreja não eram. E ficou, né, as meninas confirmando, e a gente, meninas, vamos lá, confirma, porque a gente está preparando tudo com muito amor, com muito carinho para vocês, vamos personalizar algumas coisas, a gente precisa dos nomes. E às vezes as meninas foram colocando os nomes lá. E foi interessante, porque aí um dia eu estava, naquela mesma semana, eu estava indo para Rio Preto, ouvindo louvores, de repente me veio uma imagem na minha cabeça. Uma imagem do Facebook, da pastora Michele, né, com uma Bíblia totalmente rosa. Do nada, assim, que eu já tinha visto uns dias atrás. E veio essa imagem para mim. Eu falei, nossa, uma Bíblia rosa? Eu falei, olha, já sei. Contra o pastor Marcos, eu vou pedir para ele, se nós temos uma Bíblia rosa, né? Tarde rosa, tudo rosa. Não sei. Vou ver com ele. Se tiver, acho que vai ser de Deus, como diz a Tainá. Aí vai ser muito Deus, se tiver. E aí, era uma quarta-feira, eu vim para o culto. Falei, pastor Marcos, o senhor tem uma Bíblia rosa? Ele falou, tenho. Para que é? Aí eu expliquei para ele, falei, não sei, Deus tocou no meu coração, queria ofertar muito uma Bíblia para o evento que a gente vai ter dos adolescentes. Aí ele olhou assim, com aquele olhar, né, vocês sabem, bem crítico, né, bem analítico. Se for para adolescente, é essa. Que tem marcação, e assim, lindíssima, lindíssima, uma bênção. Falei, amém, então é essa mesmo. E aí nós viemos para a tarde Pink. Coloquei a Bíblia aqui assim, nós enfeitamos, né, Dani? Deixamos tudo bonito, né, Tainá? Deixamos ali. Mas a gente não sabia, a gente ia sortear a Bíblia. Né? A gente ia combinar, vamos fazer um sorteio de brindes, tal, no final. Vamos deixar aqui. Aí as meninas, todo mundo, eu quero essa Bíblia, ela é muito linda. Né? Até quem estava na igreja, eu quero. Só que aí a gente fez uma dinâmica no início. E essa dinâmica no início era uma dinâmica de entrevista. As meninas entrevistavam as outras, aí elas vinham aqui em dupla e apresentavam como se ela fosse a pessoa da dupla. E aí algumas falavam, tipo, que igreja você é, quantos anos você tem, né? Coisas para a gente conhecer muito mais, a gente ter muito mais comunhão. E aí, muitas delas nem tinham igreja. Umas tinham, de outros ministérios, tinha umas que eram católicas, mas tinha uma que não tinha igreja. E aí, durante a programação, eu falei com a equipe, né, que estava aqui, a Dani, a Tainá. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, se a gente não der a Bíblia para quem não tiver Bíblia, né? E aí, a gente, no final, perguntamos, alguém que não tem Bíblia? Tinha uma menina que não tinha Bíblia. E aí, a gente falou, então vem aqui, a gente quer entregar algo para você. Porque a gente, um pouquinho antes de encerrar, a gente fez uma mensagem de evangelismo. E ela veio. E aí depois a Mariana me falou. Era uma amiga que eu convidei da escola. E aí elas estavam aqui, a Sanderlene, no final. Era que ela veio buscar a Mariana, explicando para ela sobre a Bíblia. Né? E depois a Mariana falou, Clélia, ela é espírita.
né? Mas ela não tinha a palavra do Senhor. E depois eu até falei, pastor Marcos, falei, pastor, acho que a gente poderia, assim, dar um presente melhor para ela, né? A palavra de Deus. A gente plantou a semente, né, Mariana? A gente plantou a semente, a palavra de Deus. Porque eu creio que Deus, assim como naquela parábola das 99, uma que se perdeu, né, o pastor vai lá e resgata. Então, se naquela tarde essa menina teve a oportunidade de conhecer e ouvir falar de um Deus que é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, glória a Deus por Ele. Amém? Porque Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Mas o que eu quero finalizar nessa manhã é que os adolescentes não perderam a oportunidade de abrir sua boca e fazer um convite, de falar do reino. E com certeza, o testemunho vivo, né, de quem a Mariana é, no seu relacionamento, ela falou, opa, eu quero ir, eu quero conhecer. Né? Então, nós somos, amados, cartas vivas. Né? Então, que nessa manhã a gente esteja sensível a ouvir a voz do Senhor e, mais do que isso, obedecer. Amém? Estamos entrando no mês, como o pastor Veronese compartilha com a gente no grupo, um mês de renovação de alianças. Né? Que a gente esteja preparado aí para olhar para nós e ver aonde ainda eu não tenho uma aliança. Né? É na minha família, é na minha igreja, é no meu trabalho. Mas que a gente esteja refletindo sobre isso. Que a nossa boca venha proferir bênção. Que a nossa boca venha falar do amor de Deus. Que a nossa boca seja um instrumento do Senhor para edificar as vidas. Para proclamar o reino de Deus. Amém? Quero convidar vocês para estar de pé, vamos orar. Eu já passo aí a palavra para Daniela. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos ao Deus que é maravilhoso, eterno, todo-poderoso, o Emanuel, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, a um Deus, Pai, que cuida de nós, que cuida de cada detalhe, que nos ama, mas também que nos corrige, Pai. Nós nos colocamos agora diante de Ti, te pedimos a Tua bênção, Senhor, nesta manhã, que o Senhor abra, sim, a cada dia o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra e muito mais que isso, praticar a Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão nesta manhã, que nós possamos, Pai, a cada dia usar a nossa boca como boca de Deus, como instrumentos do Senhor nesse tempo, Pai. Nós te apresentamos essa manhã, te apresentamos essa escola dominical e que o Senhor continue, Pai, falando aos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abençoa também, Pai, cada classe, cada professor. Nós também, que o Senhor derrame, Pai, uma unção de mestre, de sabedoria, e que abençoe as nossas crianças e os nossos adolescentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, os adolescentes podem ir para a classe, para a Tainá, e as crianças também. Amém? Vai dar aula? Te amo, princesa.
Bom dia, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Como o Senhor vai trabalhando em espírito, em união, né? Muito do que a Clélia disse, de uma certa forma, está embutido aqui no estudo, né? Na ministração. Vou brincar, o pastor Marcos levou 3 dias. Se eu demorar 3 minutos, eu já estou no lucro. Brincadeira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Miriam, né? E para começar, eu quero contar como é que veio no coração. Nós temos testemunho também, né? Nós temos um casal que está vindo na igreja, a filhinha, a Sofia, da sala da Isa. E olha como que Deus faz. Eles vieram de São Paulo, cristãos, mas assim, estavam precisando frequentar um lugar. E ouviram falar da Igreja Plenitude. Só que onde que era a Igreja Plenitude? Lá na Rua Amazonas, né? Então, quando eles chegaram em Votuporanga e tal, onde eles foram? Na Rua Amazonas. Chegando lá, não era mais a Plenitude, né? Mas ali eles estavam, já entraram e começaram a frequentar ali. E aí nós estávamos num aniversário de criança, e aí as mães vão, tal, e aí a questão do evangelismo. Eu tenho um pouquinho de cautela quando alguém já é de uma igreja, né? Porque a gente não tem que ficar tirando ovelha do aprisco de ninguém, né, pastor? Mas foi muita bênção. Porque a gente estava conversando, aí ela falou assim, então, você é cristã? Eu falei, sou. Qual igreja que você frequenta? Eu falei, a Plenitude de Vida. Ela, mentira. Eu falei, por quê? Ela falou, porque é nessa igreja que eu queria ter ido. Eu falei, por isso não, vamos lá conhecer. Ela falou, então, menina, eu cheguei, eu ouvi falar, mas aí quando eu cheguei lá era outra igreja, mas desde o início era para ser a Plenitude. Aí eu ainda disse assim, eu falei, olha, você já está indo, mas sinta-se à vontade para conhecer. Falei, até porque você já tinha esse desejo. E aí ela veio, o testemunho dela é que naquele domingo, se eu não me engano, foi o domingo que o pastor Guto estava, o primeiro domingo que ela veio. Ela disse que assim, que não poderiam ter falado, Deus não poderia ter falado mais com ela, né? E aí quando foi, no outro domingo, a Isa ia ministrar. E de onde eles vêm em São Paulo, não tem esse trabalho de adoração por meio do corpo, né? Da dança. E aí a menininha dela olhou e falou assim, o que a Isa está fazendo lá em cima? Aí eu falei assim, Sofia, a Isa vai dançar igual Miriam dançou. Na Bíblia, teve uma mulher que adorou a Deus por meio de dança, que é a Miriam. E aí então, Miriam, fiquei com isso no coração. Como o Salvador tinha lançado, né, o convite para que quem pudesse escolher um personagem, né, um homem ou uma mulher da Bíblia, então veio no meu coração. Eu falei, bom, até agora a gente só ouve falar assim, que Miriam dançou, e agora? Coloquei Miriam, agora eu vou ter que correr atrás, né? Porque é só chegar e falar que ela dançou é muito pouco. Então, esse foi o trajeto para a gente chegar até aqui por meio da Miriam, né? Então, vamos abrir primeiro em Êxodo. Vamos lá, deixa eu me organizar também aqui. Êxodo capítulo 1. Nós vamos no versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor.
Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Amém. Então vamos entender o contexto. Levanta-se um novo rei, e esse rei não conhece a José. Por quê? O que nós temos para chegar até esse momento da história, né? Nós temos lá os patriarcas, e quando José, então, é vendido pelos seus irmãos, ele é levado para o Egito, né? E ali Deus trabalha, faz com que ele se torne governador, traga a sua família, e com a permissão de Deus, né? Então, se instala ali o povo de Israel. E esse povo começa a ser muito numeroso. Mas esse povo, o povo de Israel, era conhecido através da figura de José. Só que quando muda-se o faraó, né? Quando muda-se o rei, o que acontece? Cai no esquecimento os feitos por meio de José. Então, nosso primeiro contexto aqui é que nós temos que conhecer a história. Nós precisamos conhecer a história anterior, né? Nós precisamos ter conhecimento de onde nós viemos, qual que é a nossa história, qual que é o meu legado. E aí eu faço uma pergunta. O Egito, nessa época, ele era uma grande potência? Sim. O povo de Israel tinha arma bélica? Não. Mas tem-se um medo do povo de Israel, né? Tem-se um temor. Não, eles são muito numerosos. E aí, né, na fala da Clélia, tem que ter medo do povo de Deus, sim. Tem que ter medo da igreja, sim. Porque se nós se posicionarmos, se nós abrirmos a nossa boca, nós podemos fazer a diferença. Então, precisamos conhecer a história. O povo de Israel não tinha, né, arma bélica. Mas a igreja em si é uma arma poderosa, né? E quando nós lutamos, nós vamos lutar contra o quê? Efésios 6:12, que diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Quiser colocar Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A história nos diz que nessa época o povo de Israel estava sendo muito oprimido, escravo, e cada vez mais pesado tudo isso. Então, o Êxodo 2, agora vamos para Êxodo 2, senão a gente não chega em Miriam. Êxodo 2, capítulo 1 ao 10. Aqui nós vamos narrar o nascimento de Moisés, né? Então, entendemos como que o povo de Israel chegou no Egito, se multiplicou, virou uma grande e poderosa, né, que é uma nação, mas estava dentro do Egito. O rei temeroso a esse povo, medo de se rebelar contra ele, passa-lhe castigos. E Êxodo 2 diz:
E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Até aqui. Por que não podia mais esconder o menino? Como o povo estava multiplicando muito, né? O que foi posto? A partir de agora, nasceu menino, sexo masculino morre. Chega. Esse povo está crescendo muito, multiplicando, muito poderoso. Então, além do aumento dos tributos, o aumento da carga de trabalho, ainda veio mais esse peso. Vamos matar os meninos. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma mulher chamada Joquebede e o seu esposo era Anrão, tá? Que são os pais de Moisés. Ela concebeu um menino. Então, o que teria que fazer? Matar. Porém, ela consegue esconder o filho por 3 meses. Chegando ao ponto que não dava mais para esconder, ela toma uma decisão, né? Que é colocá-lo num cesto e no rio. Tá? E aí aparece pela primeira vez a figura da Miriam, porém não está nomeada o nome de Miriam. Até aqui, nós não sabemos que é Miriam, correto? E diz o quê? Que a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Próximo. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Até aqui. Irmãos, essa atitude, né, de Miriam, que nós temos de característica neste momento? Primeiro, ela era uma irmã cuidadora, né? Então, nós estamos cuidando dos nossos irmãos. Então, ela neste momento, ela tem vários papéis, a Miriam. A Miriam foi uma irmã cuidadora. Miriam foi ousada. Porque, parafraseando, quando ela diz para a filha do Faraó: olha, você não quer que eu chame uma ama hebreia para cuidar dele? É como se ela estivesse dizendo: você não quer desafiar a ordem do seu pai? Você não quer ir contra um decreto do seu pai e romper com esse ciclo, porque ele vai nos libertar. Então, neste momento, Miriam, ela é ousada. Novamente, na abertura, nós temos que ter ousadia para proclamar. Não basta simplesmente o meu pé chegar até lá.
Porque ela poderia simplesmente ter voltado para casa e ter falado: mãe, deu tudo certo, né? Pegou o cestinho, ele está vivo. Não. Às vezes não basta só viver nesse momento. Tem que ir além. E Miriam, então, ela é uma irmã cuidadora, observadora, corajosa, ousada, né? E há alguns estudos que a chamam até de empreendedora. Por que empreendedora? Porque ela foi tão sábia naquele momento que ela chama a própria mãe, que é a mãe da criança, para ser a ama que vai cuidar e ainda vai receber. Né? Então, olha como que Deus faz. Ela recebe para cuidar do próprio filho. Né? E nisso, como que vai proceder a história? Moisés cresce, né? Aí, como não é de Moisés, a gente está bem resumidinho. Aí, Moisés cresce. Quando ele vê o povo dele sendo afligido, ele acaba se descontrolando e matando um egípcio. E aí, nisso, ele passa um tempo. E quando, em outra ocasião, apontam o dedo para ele, o que você vai fazer? Você vai fazer igual você fez lá atrás? Você vai matar de novo? Aí ele fala assim: opa, descobriram. Então, o que ele faz? Foge, né? Ele foge. E aí, quando ele foge, ele vai para Midian, né? E lá, então, ele casa com uma mulher chamada Zípora, e o sogro dele é Jetro. Bom, pois bem, nesse período da história, Deus fala com Moisés, que nós também conhecemos, por meio do quê? Da sarça ardente, e falou: olha, te escolhi, né? Inclusive, na história, quem é o homem a quem Deus fala face a face? Moisés, né? E aí, ele então: ai, Senhor, mas eu sou pesado de fala, não consigo falar direito. E aí tem lá uma negociata, vamos brincar assim, né? E decide, então, que o irmão de Moisés, Arão, vai colaborar nesse feito, certo? Certo. Nesse período da história, o que acontece? Vamos ver se vocês estão bons aí de escola dominical. E aí? Começa o que na palavra do Senhor? Nesse período que Moisés volta. Negociação com Faraó para quê? Para libertar o povo, certo? Então, nesse interim, nesse tempo, tem-se o quê? Tem-se as pragas, né? Olha, deixa a gente sair para adorar. Olha, a gente... E propositalmente, a palavra do Senhor diz que ele endurece o coração do Faraó para não deixar o povo sair. E a história vai se passando, e depois de 9 pragas, né, é instituída o quê? A Páscoa, e então que vem a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, né? E aí é nesse momento em que o povo de Israel está saindo que nós vamos ter na trajetória o ápice da nossa personagem, que é a Miriam. Por quê? Então, eles conseguem se libertar, certo? Porém, o que tem à frente deles? Vermelho. E aí eles falam assim, né? As murmurações. Oh, tirou a gente de lá também, agora para morrer aqui, né? Nesse rio, nesse mar, no caso, né?
Só que Deus faz o milagre e o mar se abre. E quando, então, chega, né, do outro lado, o que nós vamos ter? Essa parte da história, tá? Êxodo 15, vamos lá. No Êxodo 15, do 1 ao 9, nós temos aqui o canto de Moisés, né? Moisés, então, canta ao Senhor, exalta ao Senhor. E no 20, que é o que nós vamos ler, o 20 e o 21, diz assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Anteriormente, quando Moisés era um bebezinho e foi colocado no cesto, ela não tinha naquele momento um nome. A palavra do Senhor não menciona o nome dela. Nós sabemos que Miriam, irmã mais velha, né? Tem uma parte da palavra que usa a terminologia moça. Então, pressupõe que Miriam poderia ter aí entre os seus 10 anos aproximadamente, quando observa. E agora, quantos anos vocês acham que Miriam tem? Aproximadamente. Quem dá mais? Carlos, é isso aí, tá? Exatamente. Então, olha só. Aqui, gente, Miriam tem aproximadamente de 80 a 90 anos, mais para 90. Então, é muito lindo, porque assim, né? Então tá, vamos falar um pouquinho mais de Miriam. Nós já vimos aquelas características enquanto menina. Irmã cuidadora, né? Observadora. Agora, nós temos, fisionomicamente, uma avó, se a gente pensar de 90 anos, mas a idade não impediu Miriam de adorar a Deus. O que é que tem te impedido de adorar a Deus? O que tem te parado? Biblicamente, isso é um marco da adoração. Porque até Êxodo 15, nós não vemos um culto ao ar livre, uma adoração livre. Moisés começa cantando e Miriam vem atrás. E qual é a outra característica? Que, Clélia, se a gente tivesse conversado, ia falar porque nós conversamos, né? Nós não temos que ser cartas lidas. Gente, a Miriam, quando ela sai sozinha. Vou sair tocando meu tamborim. As mulheres saem atrás. Isso é o quê? Carta lida. Ela era um exemplo. Além da palavra de Deus a chamar de profetisa. Tá? Porque nós vamos ver que Miriam também tinha esse papel, essa atribuição. Mas ela, neste momento, né, ela se torna um marco da adoração pelo seu canto, pela sua dança e se torna um exemplo para as outras mulheres. E nós
Será que nós estamos sendo carta lida? Um exemplo? Será que quando você pega aí teu tamboril, alguém vem atrás de você ou você está indo sozinho? Né? Abra para mim em João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Miriam foi essa adoradora a quem o Senhor procura. Então, que possamos também, assim como Miriam, adorar. E levar em consideração a palavra do Senhor que diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá? Não temos idade para adorar, né? E aqui nós temos, como eu já falei, a mudança de Israel. E aí eu falei que era Miriam, do Rio Nilo ao Mar Vermelho. Porque quando nós se posicionamos, aí nós somos reconhecidos. Então, de um Rio Nilo, que era uma menina, ela então é mencionada como uma adoradora pós a travessia do Mar Vermelho. Né? Será que nós estamos em qual nível? Ali no nível do Rio Nilo? Ou nós já estamos no nível da travessia do Mar Vermelho, já como adoradores? Né? Porque no primeiro momento, com todas as características positivas que Miriam teve, ela era uma observadora. Agora ela é participadora. Né? Ela participa. E nós, no reino de Deus, estamos sendo só observadores? Talvez eu estou sendo, minha irmã, cuidadosa, empreendedora, observadora. Mas será que agora eu consegui fazer a travessia do Mar Vermelho e estou sendo adoradora? Será que agora eu subi o nível? Eu tive uma profundidade. Né? Porque neste momento, então, eles têm essa experiência com Deus. Só que todos nós estamos sujeitos a erros, a pecados, a cometer. O que nós não podemos é ficar no erro. E a palavra de Deus vai nos contar também uma outra situação na qual Miriam está envolvida e que é de extrema importância. É muito sério. Então agora nós vamos lá para Números, capítulo 12. Como diz o pastor Marcos, tem pergunta? Vai fazendo. É rapidinho, já já a gente termina. Mas podem perguntar, podem colaborar, tá? Às vezes tem alguma questão que às vezes eu esqueci de mencionar, a gente vai construindo juntos, tá bom? Números capítulo 12. Qual que é o título que está aí na Bíblia de vocês? Isso. Ok, sedição, rebelião e censura. Vamos deixar esse título para a gente discutir depois aqui da leitura. Ó. Diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram:
Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Até aqui para a gente entender. O que acontece? Neste momento, Moisés casa-se com uma mulher cuxita, tá? Segundo os estudos, não dá para precisar exatamente se Zípora já havia falecido ou ele toma para si uma segunda esposa, tá? Eu particularmente quero ficar com a primeira opção. Eu acredito que na história, né, tenha mais isso. Bom, ele casa com essa mulher cuxita. O que é uma mulher cuxita? Que vem de Cuxi. E Cuxi, né, são os descendentes de Cã, filhos de Noé. Então, é um povo. Neste momento, a Miriam está falando com Arão. Lá no versículo que fala, falaram, tá? Ela fala o quê? Deus falou só com Moisés, por um acaso? Não falou comigo e com você também? Certo? Então, até aqui é esse o cenário. Ele casou-se de novo, estão falando da mulher. E aí vamos continuar, que nós temos alguns versículos para ler. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. O que acontece aqui então? Miriam começa no seu coração a ter o quê? Inveja. Começa a falar mal do irmão. E aí nós podemos se perguntar, mas se estavam falando os dois, por que só Miriam que ficou leprosa? Na verdade, quando nós vamos lá nos originais, o verbo falaram, ele é a terceira pessoa do singular feminino, né? Que é diferente da nossa língua. Mas quem entende um pouquinho, por exemplo, do inglês, sabe que homem é homem no inglês e mulher é mulher. He e she. Então fica claro biblicamente, e fora que a palavra do Senhor começa dizendo Miriam. Então, por mais que falaram, é porque ela está falando, proferindo e está tendo como se fosse um diálogo. O outro ali está ouvindo. Porque quem fala, fala para alguém ouvir. Então, por isso que neste momento, a correção do Senhor vem para Miriam. Porque nós vamos estudar que ela quem disse. E aí eu fiquei perguntando, mas de onde será que ela começou, né? Será que começou do nada?
esse sentimento, porque tudo nos leva a entender que quando eles estão falando mal da mulher de Moisés, a Cuxita, é como se isso fosse um pretexto, né? Porque ele já tinha sido casado com Zípora, que era midianita, e ela estava tudo bem, né? Então, por que será? E aí a gente vem olhando. E aí, quando nós voltamos um pouquinho, abre lá no 11:16. Olha que interessante. Até Números 11:16 tem Moisés, Arão e Miriam. Então, até neste momento, quem são os líderes, vamos chamar assim? Moisés, Arão e Miriam, né? São profetas, estão ali na liderança. E neste momento, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu, sozinho, o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos pela manhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Até aqui. O que acontece? Neste momento, o Senhor permite que há uma ordenança de 70 homens, que também serão profetas. E aí depois, mais para frente, no versículo 25. Diz assim no 25: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. E logo em seguida, nós temos a fala de Miriam. Então, eu fiquei pensando, né, estudando e tentando entender também o nosso sentimento enquanto seres humanos. E aqui nós temos uma grande lição, né? Que eu diria que são os dois momentos, a adoradora, e aqui a Miriam nos traz um alerta muito grande. Então, voltando no título, sedição, porque quando fala rebelião, a gente tem uma noção, não tem? Motim, a gente tem uma noção. Na tua estava, De Paula? Censura. Aí eu falei, nossa, sedição, vamos ver o que é essa palavra? Ouvidos atentos. Sublevação contra qualquer autoridade constituída. Revolta, motim. Então, a questão está que Miriam se revolta contra uma autoridade. E isso é muito sério. É muito sério. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nenhuma autoridade é constituída senão por Deus. Então, se a gente trazer essa imagem para a nossa igreja hoje, nesse cenário de agora, nós temos o pastor Veronese, nós temos o pastor Fernando e nós temos o pastor Marcos. Então, é como se na leitura fosse, enquanto era só o pastor Veronese, Moisés, Arão e Miriam, tá tudo bem. Mas na hora que unge
os 70 anciãos, na hora que separa, que vem mais autoridades, o que Miriam se sente? Ameaçada, diminuída. Isso é muito sério, né? É um sentimento que nós temos que ter muito cuidado. Porque agora o Espírito desceu sobre os 70 e eles também profetizaram, né? Então, parafraseando, porque isso não está explícito biblicamente, porém nós estamos, né, fazendo a nossa interpretação. Agora eu não vou mais profetizar, ó, tem 70. Irmãos, há espaço para todos no reino do Senhor. Nós não precisamos ter em nosso meio ciúmes, sedição. O Senhor nos chama com propósitos diferentes, com dons diferentes, com talentos. E juntos nós vamos formando o corpo, a noiva de Cristo. Não tinha essa necessidade. E eu acho muito lindo que isso acontece. Mas por quê? Justamente porque Deus é um Deus zeloso. E Ele já deixou na palavra dEle, né? Ainda no Antigo Testamento, olha, não se rebele contra a autoridade. Então, quando Miriam fala da esposa de Moisés, a Cuxita, na verdade era um pretexto daquilo que já lá atrás, que já vinha, né? Aí ungiu, eles profetizaram, e agora? Então ela fala. E quando o Senhor então diz, olha, você está falando contra o ungido meu. Então ela tem lepra, né? E nesse momento, Moisés intercede por ela, né? E porque nós também somos assim, né? A gente escorrega, corre aonde? Pastor, ora por mim agora, né? Então, Moisés intercede, porém, Deus, ele é um Deus misericordioso? É. Deus é o Deus de perdão? É. Só que o que nós aprendemos? Que o que se planta, se colhe. Que todo pecado tem a sua consequência. Então, por mais que naquele momento teve uma repreensão do Senhor, teve a oração de Moisés para Miriam, ela precisou ficar 7 dias afastada, né? E isso era uma vergonha, né? Então ela foi repreendida. Só que eu não vejo aqui uma repreensão. Eu vejo aqui uma correção com amor. Porque o nosso Pai nos ama e nos corrige. Só que toda vez que nós erramos, nós atrasamos a bênção do Senhor. Toda vez que nós erramos, a gente atrasa. Se ela ficou 7 dias afastada, foram 7 dias que o povo de Israel não caminhou. Foram 7 dias que o povo teve que ficar parado esperando. Então, que possamos aprender, né, com Miriam, a não se levantarmos contra a autoridade, né, e que não atrase a bênção. E aí, quando ela está falando da Cuxita, né, veio uma coisa muito interessante. A Clélia, né, eu sei que ela é psicóloga, mas eu sei que outros aqui também já devem ter ouvido falar. Quem aqui já ouviu falar de Freud? Levanta a mão. Quem já ouviu falar de Freud? Sigmund Freud. Dentro da psicologia, né, é o pai da psicanálise e tal.
E aí, eu anotei para não esquecer. Olha só, ai gente, como Deus é lindo, né? Recentemente, porque isso é recente, de 1856 a 1939, que foi o período em que ele viveu, ele disse: quando falo do outro, falo muito mais de mim. Né? E aí as pessoas, uhul, né? Olha que cara inteligente, né? Quando está falando do outro, na verdade está falando mais de mim. Inteligente nada. Ó, há muitos anos atrás, em Mateus 7, o Senhor no Sermão da Montanha, isso sim é sabedoria, deixou algo para nós. Mateus 7, 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Miriam, quando está falando de Moisés, né? Está falando da mulher de Moisés. Ah, já se viu casar com uma cuxita? Na verdade, ela estava com um coração invejoso. Ela estava com um sentimento, né? Então, ela tinha que tirar a trave dela. Tá? Então, quando o Freud vem falar que eu falo do outro, eu falo mais de mim, o Senhor lá no Sermão das Montanhas, ó, já tinha falado há muito mais tempo, muito, né? Há 2000 anos atrás, né? Olha, como que você vai falar para tirar o cisquinho aí do olho do teu irmão? Você não está vendo a trave que está no teu, né? Então, caminhando em reta final, nós aprendemos, né, que a Miriam teve sim as suas características. Precisamos olhar para ela com atenção e aprender com essa mulher, né? Aprender, porque quando a palavra do Senhor nos relata episódios que não foram exitosos, é para que nós não caiamos no mesmo erro, para que nós não façamos novamente aquilo que foi feito, que não deu certo, que está escrito, né? Sedição, rebelião. E aí, né? Em Números 20, Número 20, capítulo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, que é Cádiz Barneia. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Então, ela chega, né, ao seu ciclo, finda o ciclo, ali ela morre, em Cádiz Barneia, né? E aí eu trago duas curiosidades para a gente depois abrir se tiver pergunta. O nome Miriam também é falado, mas não essa Miriam, não a Miriam, irmã de Moisés, ok? O nome Miriam é citado na Bíblia. Tem uma outra mulher que é citada na Bíblia com o nome de Miriam, né? Dos descendentes, que está em 1 Crônicas 4:7, tá? Então, em 1 Crônicas 4:7, quiser abrir para a gente. E os filhos de Ela, Zerete, Zari e Etiã.
4:17, perdão. Por isso que eu falei, senão a gente vai ficar muito tempo aí lendo toda a genealogia. O 17, desculpa. E os filhos de Esdra, Jéter e Mered, Efer e Jalom, e ela teve mais a Miriam. E Samai e Isbá, pai de Estemoa. Tá? Então, aqui nós temos, mencionando este nome, e abre para mim em Miqueias 6. Miqueias 6, vamos começar no 4. Miqueias. Vamos ler alguns versículos. Diz assim: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheça as justiças do Senhor. Primeiro versículo que nós lemos que o rei, o novo rei, não conhecia a história de José. E aqui no livro de Miqueias, né, o Senhor chama a atenção para trazer à memória, né? Olha, você não lembra? Eu te tirei da escravidão, eu coloquei Moisés, eu coloquei Arão, eu coloquei Miriam, né? Conheça as justiças do Senhor. Então, além dessas características de Miriam, o Senhor falou muito. Não podemos deixar de trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deixar de trazer à memória, de conhecer a justiça do Senhor. Porque quando nós se esquecemos de onde o Senhor nos tirou, tem um grande perigo. Quando o rei esqueceu quem era José, ele começa a ficar temeroso. Ele começa a ter medo desse povo. E acontece toda essa situação, tá? Então, foi isso. Não sei se alguém tem pergunta, né? Mas é esse o estudo que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho aí sobre a vida de Miriam e esse contexto histórico que envolveu a vida dela. Amém? No questions? Sem perguntas? A gente chama o pastor para fazer o encerramento, então? Cadê o Salvador? Amém? Amém. Por isso que é importante um dicionário para a gente estudar a palavra, né? Quantas vezes eu já li essa palavra sedição na minha Bíblia? Sedição de Arão e Miriam, né? Nunca me preocupei em saber realmente o que era essa palavra. E todas as vezes que se refere a isso, né, sem entender o que era o significado dessa palavra, mas muitas vezes nós ouvimos entre irmãos julgamento da atitude dos nossos superiores dentro da igreja, né?
Eu tenho certeza que vocês sabem o que eu estou falando. Parece que o pastor, ele é, vamos dizer, controlado o tempo todo, né? O pastor não podia ter feito isso. O pastor. E, na realidade, isso tudo vem a ser o quê? Uma sedição, né? Falar algo contra aqueles que são responsáveis pela nossa carreira na fé. Eu não lembro onde, se é em Pedro, que fala que o pastor, ele vela pela nossa vida. Como que é? Hebreus. Vamos abrir lá. Continua, por favor. Eu só não vou direto porque eu estou sem a minha palavra aqui, né? Sem a Bíblia, mas é Hebreus 13:17. Velam, isso. Lá, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Né? Oi? Não entendi, irmão. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Né? Que bom, amém. Amém. Então, eu agradeço ao Senhor, né, assim como quando o pastor Marcos foi falar sobre Balaão, eu fiquei surpreso, falei, mas o que ele vai falar desse cara, né? O que ela vai falar sobre Miriam? Amém? Então, vocês veem que tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Né? Você está aqui para aprender da palavra do Senhor e eu tenho certeza que o que o Senhor colocou no coração de cada um para falar, Ele tem algo especial para nós. Amém? Obrigado a todos. Eu tenho certeza que a próxima semana, né, o Senhor tem algo mais para falar para você. Amém? Obrigado. Deus abençoe a todos.